Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o solo. O que é o solo, qual a nossa relação com ele e como é um solo sadio, como é um solo vivo. O solo, na minha opinião, é onde a gente consegue criar toda a vida que existe, porque tudo que existe vem de uma maneira ou de outra do solo. Toda a nossa alimentação, toda a nossa madeira para construir casas, tudo acaba vindo do solo, assim. Pra mim, o solo é a grande base, assim, de tudo que a gente tem. A relação que a gente tem com o solo atualmente, principalmente na agricultura convencional, que existe em maior escala, é bem estranha, assim, ao meu ver, porque a gente trata o solo primeiro como uma superfície, onde a gente coloca plantas nele. E a gente tem também uma relação químico-mecânica com ele, que é uma relação onde a gente coloca nutrientes nesse solo, que é a NPK, por exemplo, que a gente coloca esse nutriente no solo, que são os principais nutrientes. A gente coloca nisso, nessa superfície, o solo, coloca esses nutrientes aí, então essa relação química. E depois a gente trata esse solo todo como uma coisa mecanizada, a gente passa trator em cima desse solo, que é uma relação assim que pra mim não faz muito sentido, porque a gente acaba não criando vida nesse solo. É um solo em que ele tá totalmente mecânico, doente, e que a gente tem uma alta dependência de fora para ele se manter. De fora, eu digo, sempre pegando nutrientes de fora. A gente não cria nutrientes ali, é um solo muito doente mesmo, dependente o tempo todo de insumo externo, de nutriente externo. E a agricultura natural, agricultura orgânica, agricultura sintrópica, é uma agricultura que a gente tem uma relação químico-física, onde a gente trata biologicamente o solo, a gente entende ele como um organismo vivo e a gente vê ele como um organismo que tem nutrientes e a gente vê o que ele realmente precisa, o quanto ele precisa desses nutrientes. A gente não coloca só NPK, a gente coloca micronutrientes, a gente trabalha com o solo como um todo, como um organismo vivo e funcional, que tem micro e macronutrientes, que mostra os seus sintomas de se ele está bem ou se não está. E também a gente trata com o físico agregando esse solo. A gente cria um solo vivo, onde ele tem uma micro e macrofauna, onde a gente tem vida nesse solo. Então a gente trabalha esses aspectos físicos mesmo, assim, do que a gente coloca no solo, como a gente coloca um solo coberto, um solo com nutriente, com matéria orgânica. Então essa é a grande quebra, assim, a gente começa a ver o solo como um organismo vivo, não uma superfície onde se apoia plantas nele. Entendendo então essa dinâmica de como a agricultura natural lida com o solo, entende como é o solo, a gente então vê como é um solo sadio, quais são os sintomas de um solo sadio. Quando o solo está sadio, ele se esfarela. Você pega um pedaço de solo e ele se esfarela. Ele tem agrupados, assim. Que essa é a grande diferença que a agricultura química e mecânica não consegue fazer. Porque não existe como você criar agrupados, como você criar uma vida, uma porosidade no solo, se esse solo for só tratado por meio mecânico e químico. Você não tem animaizinhos que estão andando e micorriza e bactérias e vida nesse solo para criar esses espacinhos para as raízes. Não, todo esse trato está sendo mecanizado. Então não existe esses agrupados, existe um solo com uma laje inteira, onde você vai ter que estar sempre mexendo mecanicamente esse solo para criar poros de ar para as raízes. Então essa é a grande diferença. Quando a agricultura é natural, existem torrões de terra assim que são agrupados assim, que os animaizinhos criam, que as minhocas fazem aqueles caminhozinhos assim no meio e a micorriza também. São canais onde o ar consegue entrar e a água consegue chegar até as raízes e os nutrientes também. E isso só existe por meios biológicos e físicos, não existe pela agricultura mecanizada. Não importa o quanto você colocar trator em cima da sua terra, não vai ter agrupados, porque quem faz isso são os animaizinhos, é a microvida no solo. E só com uma agricultura natural, uma agricultura orgânica, a gente consegue criar. Então, o solo vivo é um solo onde as raízes conseguem penetrar, é um solo onde as plantas são sadias, elas são resistentes a doenças, é um solo onde a água não empoça, a água consegue escorrer por ele, porque as raízes estão bem enraizadas, então a água vai escorrendo pelas raízes. E, bom, isso é um solo saudável, a gente identifica ele de longe, assim, só pelo cheiro, assim, pela textura dele, a gente já sabe como é esse solo. E muita vivência, observando mesmo os canteiros e a floresta, a gente entende como é isso. E pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria trazer para vocês um pouco sobre como é o solo mesmo. A nossa ideia é fazer uma sequência de vídeos, assim, falando sobre o solo e algumas características dele, de como identificar um solo sadio, que existem várias vertentes, assim mesmo, de como a gente identifica e como a gente mantém esse solo sadio.
E pelo vídeo de hoje era isso. E se inscrevam, apertem o sininho para continuar recebendo vídeos como esse. E até os próximos vídeos.